Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Hoje nós temos aqui o grande meu amigo Alex Baroni, artista da voz, dublador, ator, mestre de cerimônia, um monte de coisa, né, Alex? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávio. Bom dia, pessoal que está vendo aí, o Flavesp. Agradecer aí o convite de vocês aí. Opa. Brasilino que está aí mandando brasa, não para fazer o trocadilho aqui. E, valeu pelo convite. Eu tava vendo os episódios aí, muito legal. Muito bom. Ver você nessa. É gostoso quando os amigos estão indo para um lugar tão gostoso como esse, né? Muito Sim, bacana. a gente se sente realizado, até com o trabalho, que eu conheço o seu trabalho também, né? Acompanha a trajetória. A gente fica muito feliz quando o negócio tá indo muito bem, né? É bom, né? É bom, a gente fica feliz. E bater papo é bom demais também. É muito bom, né? É bom demais da conta. E Alex, conta pra gente, o pessoal quer saber como que o Alex, quem é o Alex no começo lá da arte? Como que foi o seu começo? Foi já dublando alguém da TV, olhando, falando, puxa, é isso que eu quero ser, cantando. Dublar, é só falar. Só falar. Como foi que você começou? Como que foi? Eu sou dublador há 9 anos. Uhum. Foi o meu grande desafio, dos últimos desafios, foi esse de dublagem há 9 anos. Mas eu venho na área da voz há mais tempo, né? Desde criança eu sempre gostei muito, eu ouvia Eli Correia, Barros de Alencar. Se você não sabe quem são esses caras aí, dá uma procurada, meu pessoal. Eli Correia tá aí ainda, Barros de Alencar, não sei. Zé Bétio, Paulinho Boa Pessoa, Paulo toda a galera do AM, que existia um rádio chamado AM, sabia? Não era só FM. Aliás, existia um chamado FM, mas esse tá forte ainda. E eu ouvia muito e gostava muito daquela comunicação. Minha mãe, ela trabalhava em casa com malharia, essas coisas, e ela acordava, passava o dia e ia dormir ouvindo rádio AM. São os grandes comunicadores. E eu sempre gostei disso. Eu me conectava muito com as histórias, com o jeito que eles falavam com as pessoas em casa. Que se você trouxer para os dias de hoje é exatamente o que você está fazendo. Sim, que é muito... Encontra a gente num lugar muito confortável, muito gostoso, né? E aí, ouvindo isso, sei lá, desde muito criança eu gostava do timbre de voz, das coisas. Então, o Eli Correia era um cara que... Acho que até hoje ele usa esse bordão, que é o Oi, gente! O brasileiro... E ele falava a hora o tempo todo, porque também era uma prestação de serviço e contava a história e tal. Eu fui sendo moldado por tudo isso. Sempre trabalhei com seguro, com 14 anos, lá em 1990 comecei a trabalhar com seguro, mas já atendi o telefone falando e oi, tudo bem? Brincando com isso e tal. Tive amigos na época do seguro, Luizinho Benite, hoje o cara é, sei lá, diretor, vice-presidente lá do Grupo Massa, do Ratinho. Fui convivendo com essa galera, eles indo embora, todo mundo indo embora fazer as coisas e eu lá na corretora e tal. E com 24 anos já, aí quando eu consegui grana para fazer faculdade e tal, aquela coisa, né? Vende carro, faz não sei o quê, pega empréstimo, vai. Fui fazer faculdade de jornalismo, de comunicação social, depois jornalismo. No meio da faculdade, primeiro ano já, fui fazer o curso de locução. Aí, com 24 anos, em 2000, começo de 2000, 24, 25, eu comecei a fazer... Ó, quanta coisa, né, vem por trás disso aí. Não é chegar e falar, né? Em 2001, oficialmente, eu comecei a trabalhar, porque aí eu fiz o curso de locução, na faculdade a gente aprende muita coisa, faz muito trabalho de conclusão de curso e vai aprendendo. E aí comecei a trabalhar com voz, com locução. Aí foi o primeiro lá que você fez o curso. Não, você já fazia o jornalismo, não era que você fazia com o pessoal de vender as coisas, não? Não, mas ainda demorou para chegar aí. Pouco. Demorou, tem bastante história. Depois, quando eu fiz o curso de locução, que é um curso técnico pelo Senac e tal, aí começaram a aparecer alguns trabalhos de voz, pequenos e tal, que eu ia daqui e dali. Aí fui fazer estágio na Rádio Transamérica, na área de jornalismo, com a equipe do Éder Luiz. Ah, é? Perdão. Com o Éder Luiz? Sim, mas a gente dividia lá e tinha o Transnotícias. Tá. Que era a Cléo Brandão,
Vocês lembram da Cleo Brandão era uma loirinha, não é? É, uma mulher que trabalhou na Band e tal. Isso, eu lembro. Né? E depois ela apresentou o Transnotícias junto com o Flávio Guimarães, seu xará, só que Guimarães. E de lá... Aliás, quem trabalhou nessa época lá foi a Adriana Reide, que passou pela Band Esportes e tal. Tá na Jovem Pan agora. Mulher... Pessoa sensacional, baita profissional. E de lá eu fui para fazer estágio na TV Cultura, sem ganhar nada, sem ganhar nada. A gente tinha que pedir, pelo amor de Deus, pra mulher lá, pra conseguir um bandejão. Ô, louco. Cara, era um estágio que não era remunerado. Acho que nem podia fazer estágio de jornalismo. Era programa de iniciação, alguma coisa. Tá. E, bicho, eu ia falar um palavrão aqui, mas era isso. E aí continuava na corretora. Depois, em 2002, eu comecei a fazer um trabalho, pintou esse trabalho aí, um teste. Laerte Vieira, que fazia faculdade de jornalismo comigo. O Laerte Vieira é voz padrão da CBN até hoje. Ah, é? CBN. Eu não sei te imitar, Laertão, desculpa. É a rádio que toca a notícia. É apresentador de Jornal da Gazeta, um figurão também. Puta cara legal também. E aí ele falou, ô Alex... Tem um teste aí, pô. É um cara meio pra, sei lá, contar umas piadas, tal. Não é muito meu estilo, tal, pessoal. Aí me indicou, foi num estúdio. Tinha um negócio que você deve lembrar. Não sei se você aí lembra. Era Disque Piada. Lembra? Ligava, aí você tinha piada do Ari Toledo, tinha um horóscopo. E tinha vários números. Aí entrou no ar um portal chamado Mediz. Olá, aqui é a Mediz, que era na voz da Regina Bittar, que depois foi voz do Google, a voz da Siri, enfim, uma outra fantástica também. Eu tenho muita sorte em conhecer muita gente legal, sabe? Que legal. No trabalho. E eu era o cara que contava piada nesse canal. Ligava lá, aí o Fernando Henrique, não sei o quê, aí contava uma piada e dava audiência. A galera ligava para ouvir piada. Isso era gravado no meio de uma gravação que eu fiquei sabendo. Era o estúdio Núcleo de Criação. Eu sabia o estúdio, mas eu não sabia que era do Laurence Schum, que é um baita locutor, Clube da Voz, um cara que já foi da Band. Ele é um monstro da locução. Quando eu vi, aí me falaram, esse aqui é o Lau, tal. O Lau é o Laurence Schum. Eu estudava a voz dele no curso de locução. Falei, mano, o Lau e tal. Puta, que legal. E eu contando piada no estúdio dele. Aí disso, eu meio que entendi a linguagem de URA, que é a unidade de resposta audível. Quando você liga num lugar e tem uma voz te atendendo. Tá. Fui... Depois disso, entre um trabalho e outro, eu ainda trabalhava na corretora, surgiu uma oportunidade muito legal. Aliás, essa é muito pessoal, uma querida, foi minha madrinha, que Deus a tenha, a Bárbara. Eu fiz um CD com um amigão meu, que é o Luizão, da Dois Canais. Fiz um CD que tinha muita música legal, que ela gostava, em homenagem ao aniversário dela, e eu fazia a locução, como se fosse um programa de rádio. E a gente tinha uma amizade muito grande. Depois, infelizmente, depois de muitos anos, ela ficou doente e não está mais aqui. Fiz isso, gostei. Aí fiz um portfólio sem ter muito trabalho no mercado. Minha primeira locução foi com o Luizão, da Dois Canais, que na época era Aquarum. Ele me deu esse presente, foi o primeiro cachê que eu ganhei. Aí eu fui para a Feira do Automóvel do AMB. Fui vender carro lá, na Feira do Automóvel do AMB. Você manja, Brasi? Tem dentro da Feira do Automóvel do AMB, tem o programa que ia para a Gazeta. Certo. Que era o César Almiro, Cezão. Cezão, te amo, Cezão. Conheço. Meu amigão, você conhece? Conheço, Cezão. Genro do seu Rocha. Marido da Paulinha. Cunhado do Rochinho. Aqui de São Bernardo. Aqui de São Bernardo. Batateiro. E aí eu via o Cezão gravar a Feira do Automóvel do AMB lá, porque eu fazia as vendas aqui. Entendi. O cara chegava na cabine lá e falava, quero anunciar meu carro. Aí escrevia no papel, eu falava no microfone para os alto-falantes dentro da feira. Olha. E tem muita história engraçada disso. Gravava não, era ao vivo. Fazia com o Zé Maria, outro grande figura. Eu faço questão de falar os nomes dessas pessoas, porque elas me ajudaram muito. Que é uma baita referência, né? Muito. São pessoas que
foram grandes anjos, se é que pode ser assim dizer, na minha vida. São, né? Porque até hoje tem até um monte. hoje, ó, não te cortando, mas eu lembrei aqui de uma voz que falava assim, ó, dona de casa, quem que era? Em São Paulo, tantas horas, lembra desse? É o Zé Bétio. Zé Bétio, né? Oi, alô, vamos acordar. Isso. Joga isso, água nele, isso. o burrinho do Zé Bétio. Conheci o Zé Bétio pessoalmente. Graças a uma amiga da faculdade que era contato comercial na Gazeta. Eu aí trabalhei numa rádio que eu ainda não falei. E vou falar já. Ela falou: vem aqui que o Zé Bétio tá aqui. Eu fui lá, conheci o Zé Bétio, batendo numa lata de tinta, de souvenir. Isso em 2000 e pouco, cara. 2004. Aquilo é muito legal, sabe? É de verdade. Bom, Feira do Automóvel do Anhembi. Ficava lá vendendo os carros, contava umas histórias malucas, às vezes inventava. Uma vez eu inventei que o Raul Gil tava lá. Queria mandar um abraço pro Raul Gil que tá aqui hoje. Era mentira, ele nem tava. E uma vez teve um show, um amigo meu foi vender um carro lá. Tava lá, aí eu fiz, né? E teve um show, tinha tido um show na noite anterior do Bob Sinclair, um DJ. Aí, em São Paulo, aí no meio das locuções lá, eu falei assim, eu queria mandar um abraço pro Bob Sinclair, que tá aqui, fez show ontem em São Paulo. Puta mentira. Puta mentira, Flávio. Mentira grossa, cara. Mas era divertido. Entendi. Aí fui com esse amigo meu, porque um cara queria comprar o carro dele, anunciei. Não lembro que carro que era, do André. Aí fui até o carro, na hora que a gente tava andando, o cara não sabia que eu era o locutor da feira. Ele falou assim, vocês viram quem tá aqui? Aí a gente... Não, o Bob Sinclair. Aí você falou, poxa, essa é a deixa, né? Eu olhei pro André, o André olhou pra mim e disse assim, olha, sério, mano, será que ele tá aí ainda? Da hora, e fomos, né? Daí, na Feira do Automóvel do Anhembi, eu tinha esse piloto, o pessoal da Mattel, que é mercado de automóveis na televisão, Mattel, me chamou, que é quem cuidava da Feira do Automóvel do Anhembi, me chamou para fazer um teste no Auto Shop. Não, mentira. Quando eu estava na Feira do Automóvel do Anhembi, surgiu a oportunidade de fazer um piloto de rádio. Era para a Apollo FM, e esse Luizinho Benite, que é meu amigo, que hoje está lá, lado a lado com o Ratinho, na Massa, na Rede Massa de rádio e televisão. Ele é amigo do Ronaldo Rezende, outro baita amigo de rádio também, cara fera, e hoje tem um puta trabalho legal em São Paulo, Curitiba. Ele me chamou e falou assim, quer fazer como é que fala? Um piloto para a Apollo FM? A Apollo era uma rádio daqueles locutores que tem uma voz um pouco mais impostada. Oi, tudo bem? Você é da Apollo FM agora? Tá. Não é o estilo que eu vinha buscando. Mas eu fiz, gostei, acho legal, acho bacana. Quem trabalhou lá foi a Isabela Camargo, também, que fez faculdade comigo, outra grande amiga e tal. Ela tá na Band, né? Tá, agora eu ouço ela com a voz dela na Band. Na Band, né? Na rádio. Manhã, Acho que ela tá no Jornal da Manhã. Tá no jornal? Que legal. Se eu não estiver enganado, não vi, no não assisti. jornal. Ela foi Band News, Globo, SPTV, outra mulher também, nossa, não tem nem o que falar. Da qualidade do trabalho dela e da carreira, né? E como pessoa também, maravilhosa. Aí, quando eu tava lá, fiz o piloto para Apollo. Não era muito a minha cara. Aí o Ronaldo Rezende, esse amigo, falou assim, Baroni, tá precisando de locutor na 89. Cara, a 89 era o meu sonho de trabalho. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar lá. Mas nunca na minha vida. Aí ele falou, vou fazer um piloto. Só que a linguagem deles é a minha. De trocar ideia, de conversar 89 e tal. É o Zé Luiz, né? Não. Tá lá, o Zé Luiz tá lá com o Balacobaco, forte. E isso foi em 2003, 2004. Fiz o piloto e lá com o Ronaldo, entreguei na mão do Roberto Reis, outro monstro do rádio também. Entreguei assim, tremendo, um CDzinho na mão dele. Aí ele colocou a mesa lá, ele ao vivo, no 89, era uma tarde durante a semana, colocou lá o CD e eu assim, tremendo. Pô, o cara era um monstro do rádio, tá na Transamérica hoje. E aí ele ouviu o piloto, aí ele fez assim, cara, você vai ser contratado, eu tenho certeza, o Ricardinho vai adorar. O Ricardinho é o Ricardinho do Encrenca hoje, que é ele, o Ângelo, e o Tatola e tal, e o Denis. Puta figuraça. Aí, cara, entreguei,
entrou uma outra colega, estava precisando de uma voz feminina, entrou a Ana Martins. A Ana Martins é aquela mulher que você ouve a voz em tudo, no metrô, na rádio, na outra rádio. É uma voz cara, padrão, ela então. é maravilhosa. Depois me chamaram. E eu estava numa outra empresa de URA, que é a Unidade de Resposta Audível, dessas coisas de telefonia. Era suporte com, e eu fazia conteúdo de tudo. Então eu fazia conteúdo de horóscopo, de futebol, de horóscopo com futebol, futebol com horóscopo, os campeonatos, Big Brother, tudo, tudo. A gente alimentava com esse conteúdo de voz, alimentava tudo que era portal, porque os portais eram de voz, não tinha imagem. Alimentava tudo isso aí. E aí, saudosa Regina, pequenina, me ligou, falou assim, querido, o Ricardo quer falar com você, ele gostou muito do seu piloto de voz e quer te ouvir aqui no 89. Aí eu falei, eu tô bem aqui na Sportcom, mas eu vou lá só pra falar não. Tadinho de mim. Tadinho. Cheguei lá, aí ela me recebeu super bem na Praça Oswaldo Cruz ainda, que agora mudou, tá na Paulista. E entrei lá, cara, puta recepção legal, tal. Lembro de eu esperando na recepção ali. Aí ela veio, me chamou, me apresentou pro Ricardinho. E ele falou, cara, a gente gostou do seu piloto. E eu aqui, vou falar não mesmo, tô nem aí. Que legal, que bom que vocês gostaram. Aqui por dentro, né? Mas aqui eu devia estar assim, ó. Imagina, tipo... Aí, esperando ali, ele, então, e aí tem esse horário aí, é pra Rede Rádio Rock, que na época tinha, Rede Rádio Rock, é 89 aqui de São Paulo, eram várias emissoras, e muita coisa gerada daqui. Aí ele falou assim, pro final de semana, você topa? Eu... Claro! Na hora, né? Nem esperou acabar a frase, já, claro. Nem esperei. E fui pra lá. Eu falo bastante, né, Flávio? Não, mas é pra falar mesmo, o programa é pra falar. Não, mas você também... Você contar a sua história, como você está... Pessoal, você que não acompanha do comecinho, esse aqui é o Alex Baroni, artista da voz, ator, dublador, mestre de cerimônia, um monte de história. Só você colar na gente aqui e vai lá, Alex, manda bala. Mas eu, precisa dividir, é chato, né? O cara tá assistindo, o cara só fala. Não, mas essa ideia nossa, né, Brasa? É pra falar, né? O Brasa tirou até o fone. Mas eu vou aproveitar que você deu uma deixadinha pra gente. Nesse tempo que você tá falando tudo aí, você já veio estudando também? Você já estudava a coisa da voz ou foi acontecendo pra você poder chegar onde você chegou hoje? Cara, a gente tava até falando isso fora do ar, né? Eu não nasci com nenhum talento, assim. Eu me frustrei bastante, porque eu nunca consegui jogar bola, eu nunca consegui fazer um esporte. Quem é da década de 70, de 80 para trás, talvez entenda o que eu tô falando. Hoje, que bom que as pessoas são incentivadas a fazer as coisas. Naquela época, não. Parece que era assim... Ou você nasceu sabendo jogar bola, ou você era, joga no gol aí, ou ninguém te escolhia para o time. Hoje as pessoas trabalham. E eu escolhi esse caminho quando não tinha muita gente que fazia isso. Eu escolhi o caminho de ir atrás. Então, sim, sempre estudando, sempre prestando atenção no que os outros faziam, sempre tentando reproduzir aquilo com uma característica minha. E eu fui vendo que isso funcionava. E via que cada vez que eu colocava essas regras aí no jogo, na área de comunicação, ia funcionando. Então, foi por isso que eu fiz curso de locução, fiz a faculdade de comunicação com ênfase em jornalismo, fiz um monte de TCC para pessoal de rádio, TV e publicidade, porque assim eu ia aprendendo. Entendi. E sempre era alguém que falava assim, olha... Pega aqui, faz assim. E é assim até hoje. Porque aí depois eu entrei na rádio, aí a rádio é uma escola, e se você não está aberto a aprender, esquece, você não vai evoluir. Mas assim, de identidade assim, de voz, que você até que já comentou, só a gente ressaltando mesmo, foi esse pessoal que você ouvia lá com a sua mãe. Que foi a sua influência, né? Porque eram comunicadores. E depois os locutores, que eu conseguia reconhecer a voz no rádio. Eu ouvia a voz do Zé Luiz, eu sabia quem era. Eu ouvia a voz do saudoso Sandro Anderson, direto da 89, eu sabia quem era. Eu ouvia a voz do Lombardi, sei lá, que nunca apareceu. Mas esse é fácil, né? Certo. Mas sabia quem era, dos caras do AM.
eu ouvia um locutor num comercial de TV, eu sabia que aquele locutor tinha feito uma coisa e outra. Porque as locuções de propaganda também sempre foram muito fortes no imaginário da gente. Você sabe que você está falando isso tudo aí, eu vou aproveitar. Eu tive muito isso também, né, em casa. Então, o que acontecia? O pessoal ouvia muito AM, que é o que tinha na época, né? Uhum. E meu pai, minha mãe, o pessoal de casa lá, tá, minha irmã e tal. Então, a gente ouvia muito esses programas todos que você comentou aí. E eu sempre gostei de música e de coisa de voz e de estar também na TV, de assistir, de ver aquelas vozes, né? De tentar imitar as vozes, de fazer. Então foi uma coisa que veio comigo também. Essa influência. Então, por exemplo, hoje você fala de tal voz, às vezes que nem você falou aí, agora eu não lembro quem que você falou, que eu já identifiquei e falei, já ouvi em tal programa. Porque eu gosto muito ainda de rádio. Eu sou aquele cara que gosta de rádio. Né? Às vezes o pessoal pensa, mas você ouve rádio? Eu ouço rádio. Eu ouço rádio o rádio todo. Mesmo, né? Liga lá o rádio e fala, nossa, existe. E a Vitória que fala pra mim, pai, mas você lê jornal? Eu falo, eu leio jornal. Ué, tem jornal ainda, eu vou lá e leio. Ligo o rádio. Né? Eu gosto porque essas coisas me identificam, entendeu? Disco. Puta, eu adoro disco. Entende? Tudo bem, tem CD, tem Spotify, legal, a gente, né, mas... Sim. Então você, é a sua identidade que vai mostrando você e é como eu vejo aqui você falando e vejo que com o tempo você também foi trabalhando com essas pessoas, muitas que você Sim. ouvia, você foi, no meio do caminho você foi vendo, foi aprendendo, estava junto, não é isso? Exatamente. Eu lembro da primeira reunião que teve no 89, que a hora que eu sentei ali, eu falei, mano... Tava o Zé Luiz, a Luca, o Cadu Priviero, tá no 89, isso em 2004. Salsicha, Marcelo Salsicha, que hoje é meu afilhado de casamento. Cara, eu entrei cobrindo férias dele no 89. O PH Dragani, fera, conhece tudo de futebol e de rock, o cara é monstro. Ele também é da Band, né? Ou não? Ele já foi da Band Esportes, né? Tá no 89, faz o 2 da tarde. Quem mais? Sandro Anderson. Cara, essa galera toda que eu ouvia e era fã e falava, que eu tô fazendo aqui, mano? Cara, eu tô aqui, velho. Aí todo locutor tem um começo. Então, no começo era final de semana de madrugada, depois era final de semana durante o dia, depois era cobrindo algum locutor da semana de madrugada, depois era cobrindo algum locutor da semana à noite, depois de dia, depois... Porque tem isso, é uma hierarquia também, né? Sim. Até ter o meu horário. E aí você vê que você tá evoluindo e tá comunicando com aquele público e tal. Na época tinha o Orkut e a gente recebia muito carinho das pessoas no Orkut. O Orkut o Orkut todo mundo já conhece, lembra, sabe, né? Não é tão velho. Tem 20 anos. mas sabe, já ouviu a palavra. E aí, a hora que tava ali, tinha de madrugada, cara, que eu tava no ar assim, aí abri o microfone, 89, agora 2h25, você vai ouvir o som do Van Halen, não sei o quê, papapá. Aí desligava o microfone e falava, cara, ou o som do Iron Maiden. Aí falava, caralho, o Bruce Dickinson já sentou nessa cadeira. Ele teve aqui. Eu falava, mano, esses caras... Pô, aí depois vendo essa galera, Carlos Santana, os artistas nacionais aqui, Marcelo D2, Pete, tudo... a galera do Jota Quest. Quando, o NX0 nasceu ali, molecada, tudo junto, sabe? Você falava, meu, eu tô aqui, cara, e aprendendo. Então, é isso, dividir depois isso com essas pessoas, viver esse momento... É surreal, né? Sim, nossa. Surreal. Com e aí, certeza deve... Fiquei na rádio, depois a rádio mudou o estilo de rock para rádio jovem. Teve uma mudança grande. Eu ainda fiquei mais um tempo e aí sim surgiu o convite. Aí fiquei um tempo, fiz o Radiolândia com o Marcelo Batista, com o Diguinho. Aí surgiu a oportunidade de ir pra TV, que aí sim a Matel me chamou para fazer um piloto no Auto Shop da TV Gazeta, o programa que ele serviu de referência para tudo, para vender carro na televisão. Na época era César Almir, Silvio Braunar, outro puta cara, gente boa. Ai, bebê. Ô, amigão, vem aqui na concessionária tal, vem comprar. Ô, amigão,
Silvio Braunac tá morando fora hoje. Tá morando fora. Baita talento, puta narrador, puta apresentador, gente boa. Eram eles, tinha saído o Mauro Beni para ir para a Mix TV e eu entrei no lugar dele. Cara, foi maravilhoso, assim. Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro. Isso tudo. Foi a primeira vez que eu vi um pouquinho mais de grana, assim. Cara, batalha. Todo lugar é assim, né? E aí eu falei, que legal. Aí tive mudei um pouco para uma realidade mais legal, mas enfim, eu sempre gostei disso, né? E foi por isso que eu fui, não foi por grana, nada. Também, lógico, porque ajuda, porque tem que ter responsabilidade na vida. Claro, claro. A gente quer crescer também. E aí, depois do Outshop, eu colei com a Mega TV, que era a Mix TV, fui para lá e, diferente do Outshop, a Mix TV, Mega TV, vendia de tudo. Aí cheguei nisso. Mas também estudando, indo atrás, vendo quem? O Cezão, que é minha referência na vida. Também como voz, o Cezão foi locutor da Rádio Cidade, pô, sim. Love Songs. Cezão tem uma história. Traz ele aqui. Então, posso trazer aí, ó. Cezão, já Flávio, chama ele aí, ó. Aqui. Já Vem aqui, seu... Cezão, monstro. O cara tem muita história pra contar. contar. Lembro dele quando ele fez umas coisas, quando tinha a rádio aqui no Shopping Metrópole. Sim, que ele fez lá, eu lembro dele dali. Olha. Isso é 86, 80... Ixi... Toma, Cezão. No 87, é por aí. O Flávio lembra de você em 1987. Tem ideia? Foi antes de você ir para a Feira do Automóvel do AMB. Porque ele foi para a Feira do Automóvel do AMB no lugar do Velho do Chapéu. Não, depois foi o Cacá Siqueira, eu acho. E depois o Cezão fez história, era o homem do confete, lembra? Sim. Isso é verdade. Que a Paulinha ficava lá produzindo e jogando os confetes. Isso, eu lembro disso. E aí... pegava sempre essas grandes referências, estudando. Como eu disse, eu não tinha talento. Tinha um produtor lá, o Fabinho, que ele falava assim: ô Alex, você... Desculpa, se o Brasa quiser pôr um pi aqui. Ô Alex, você anda com o cu pra dentro, assim, ó. Você precisa, com a perna meio aberta, assim, você precisa ter uma postura legal. E, cara, aquilo pra mim foi maravilhoso, porque no vídeo não é só falar. Você tem uma postura, você está vendendo a tua imagem ali. É importante. E aí não podia ter barba, tinha cabelinho cortadinho. Era mais novinho também, tinha 30 e poucos anos. E aí na Mega TV a mesma coisa. Continuei fazendo isso e durante a Mega TV fui estudar de novo. Aí eu fui fazer teatro. Já tinha feito um curso de dublagem lá na época que eu estava no 89, mas não era ator ainda, então não podia dublar. Se você quer ser dublador, dubladora e é maior de 18 anos, você precisa ser ator ou atriz. Sim, precisa ter DRT. Não precisa sim, é importante. E vai aprender no teatro, porque teatro ensina muita coisa para muita gente. E aí, tem bronca. Não precisa dar bronca, Flávio. Tá certo. Dar bronca nas pessoas. A gente senão tem o pessoal filho. não é verdade. Você é de dar muita bronca, não? Eu sou... não, diz que eu sou meio paizão, meio... A Rose é mais... A Rose é brava, hein? É mais brava. A Rose, cara, a mulher do Flávio é brava. Já eu vou contar aqui que a gente já trabalhou junto. E ela é brava. Nós fizemos isso foi depois de 2010, né? Que nós fizemos aquelas apresentações. Acho que foi, né? Eu acho que foi, na época do segmento, né? A gente fez umas 3, 4, 5. Foi muito legal, ao vivo. Hein? Ao vivo é a melhor coisa do mundo. Isso é uma coisa que eu sinto falta, sabia? Do ao vivo. Fazer. Acho muito legal. Aí, bom, só pra concluir, fui estudar teatro e depois do teatro já concluído, fiz no Encena, estudei. Eu vou fazer teatro, porque aí eu vou pegar meu DRT e vou ser dublador. Mentira! Quando você entra no teatro, cara, é um mundo tão mágico. E ao contrário do que muita gente pensa, é crítica em cima de crítica. Você aprende a ter uma visão crítica do mundo. Sabia disso? Não é verdade. Você sabe. Você é do teatro também? Um teatro musical, tudo. E as pessoas não veem isso. E eu não via isso. Aí quando eu conheci a galera do Encena ali, que eu vinha respirando toda essa crítica e o que é o teatro, entendi, me apaixonei, fiz coisas pontuais, mas criei uma personagem que pra mim já valeu tudo, que é a Dagmar. Que tá hoje, não tem? É até hoje, né? Eu tive um canal, tá no YouTube, Dagmar Santos. Ela é tão bonitinha, fala assim. E eu não gravei mais nada, fazia uns vídeos de cozinha e tal, mas a história dela que nasceu era muito mais legal. É a história de vida de uma vizinha que eu tinha desde pequeno.
Era uma vizinha nossa que tinha uma história muito difícil de vida e que aquilo sempre me emocionou. Mas a primeira frase que eu lembro e que foi brincando com isso, que surgiu, foi o start para Dagmar, foi que essa vizinha falava assim... Uma menina com 5, 6 anos. Olha o que era, Brasa. Você é dessa época. A pessoa te chamava com 5, 6 anos e falava assim... Escuta, vai lá no bar comprar um mistura fina, que é um cigarro. Vai lá no bar comprar um mistura fina pra mim, pode ficar com o troco. Só que... E, meu, com 5, 6 anos, o troco dava pra comprar um doce. O doce era o lugar de entrada do açúcar no bar. Porque... era barato, tipo, é como se fosse hoje R$1. Certo. Mas normalmente o troco dela não dava nem pra comprar um doce. Eu ficava todo feliz, porque aí ia juntando. Cara, com 5 anos a gente comprava cigarro no bar. É verdade, é verdade. Acho que é por isso que eu comecei a fumar com 12. Com 12. Comprava o Plaza. Nossa. Não, Plaza. Nossa. Longo ou king size? Nossa. Plaza longo. Nossa. Fedido pra cacete. Nossa. Comprava o cigarro lá, mas enfim, aí surgiu a história da Dagmar e tal, que a gente reconstruiu o nome. História muito bonita pro Dia do Idoso no Hospital das Clínicas. Então, a gente fez uma peça de teatro. Olha. Eu, a Rebeca, que me ajudou a construir essa personagem. Também minha filhada de casamento, dubladora foda, Rebeca Zadra. Ela tem uma pinta falsa, que um dia tá desse lado, outro dia... Mentira, é que ela faz a foto às vezes invertida e eu falo pra todo mundo, aquela pinta da Rebeca lá é de mentira. Ela é famosa, cara, é Rebeca Zadra, procura aí no Instagram, ela é toda famosinha, faz uns personagens muito legal. Ela faz a Arlequina num game aí, minha filhada. Desse tamanho, cara, é menor, ela é... Nossa. Cara, ela em pé nessa mesa aqui é no tamanho dessa taça. Ela é muito pititica, cara. E é adulta. Parece. E o Bruno, que é o marido dela, parece o Thor, cara. Lindo, um cabelo maravilhoso. E ela é essa... Nórdico. Voltando, eu, Rebeca, o Elias e a Lia. Aí teve uma participação do Marco Nepomuceno, que aliás trouxe o nome da Guimar, Renato Hermeto. Foi um grupo, depois eles tomaram outros rumos e ficamos eu, a Rebeca, o Elias e a Lia. Fizemos um programa que infelizmente eu perdi. E o Babachinas, Ricardo Babachinas, que é meu amigão aqui de São Bernardo também é meu afilhado. Caramba. Eita, mas tu tem afilhado, hein? Porra, eu e a Silvia, né? Aí a gente fez essa peça ao vivo lá no hospital, no Auditório Rebouças, no Hospital das Clínicas. Foi maravilhoso. E tanto que era a Dagmar o tempo todo, era tipo um programa Silvio Santos. Ela ia no programa Silvio Santos, que a gente fez um boneco, um manequim de peruca e terno. Era o meu terno da Mega TV. Aí, com coisa audiovisual, que o Rubens Carlac fez a parte de gravação pra mim, cantou lá. E aí... Quando eu terminei, aí eu tirei a peruca e fui agradecer lá. Aí uma senhorinha lá na vez, eu ganhei a vida com isso. A senhorinha lá na frente, eu sabia que era um menino. Ela viu que não era uma véia. A Dagmar é uma véia. Meu personagem é uma véia. E aí, enfim, tive essa experiência no teatro, que nasceu essa personagem que eu amo. Depois fui pro YouTube com ela, parei. E do teatro já emendei o curso de dublagem lá na Universidade de Dublagem, onde a Vitória fez também. Isso. Ali eu... Como chama lá? Dona Flora. Ulisses. Universidade de Dublagem, tá lá, tão firme e forte. E tem o estúdio deles, que é a Unissom, que eu chamo de Ulição, porque é do Ulisses. E ali eu conheci esses profissionais mais uma vez, que eu ouvia na TV, Angélica Santos. Angélica Santos é a voz do Cebolinha. Imagina, né, cara? Você tá lá e fala... é Angélica. Mano, ela é a voz do Cebolinha. Pra quem lembra, Brasa, você lembra disso? Flávio, você lembra? Lembra do Kevin Arnold, Anos Incríveis? Sim. What you do? Lembra aquele menino? Quem dublava era a Angélica Santos. Uma mulher. Olha. Cara, aí eu já sabia da história, mas eu não conhecia ela. Ela ia dar aula, ela pegava um filme com 2 personagens, a mãe e a filha, e ela fazia os 2, cara, ali, dublando ao vivo. Eu falava, mano, como é que essa mulher consegue? E aí fui aprendendo. É diferente um microfone para você usar um microfone para conversar, é diferente você usar um microfone para fazer rádio, para fazer locução comercial, para fazer narração e para fazer dublagem.
A dublagem é tudo aqui. Tudo aí. É tudo muito pequenininho. E aí, conheci essa galera. Eu falei o nome da Angélica, mas tinha muitos outros. Faduli, Costa, a Marli Bortoleto, o Wendel Bezerra, Ulisses Bezerra. O Fritz não me deu aula, mas era professor lá, um querido, um puta diretor, trabalho muito com ele. Mas dali, quem mais? Lafay, cara. O Lafay era um cara de rádio muito bom. E depois fez Casas Bahia, muito tempo. Casas Bahia, ele e o Zé Luiz. Fazia ele e o Zé Luiz, Casas Bahia. E depois o Lafay me dirigiu na Vox. Eu fiquei muito feliz. Dirigiu na Vox Mundi, foi meu diretor de dublagem. Fiquei muito feliz. E hoje a gente trabalha junto. Aí, essa galera, Dona Flora, que é uma querida, que toma conta lá da Universidade de Dublagem. Ela é um amor, uma senhora que tem muita história. Trabalhou muito tempo com o Silvio Santos. Sim, ela foi contando essa história pra gente lá. Ali tem gente história boníssima. Super receptiva. E ela... Sabe Bem Casado, aquele docinho, sabe? Sabe, Brasa? Bem Casado? Bem Casado. Ela faz o bem dublado. Eita. Cara, que delícia. Deve ser que bom, aquilo hein? é um sonho. Não é um sonho, é outro Não, doce. Mas, cara, é muito bom, muito bom. E aí lá da Universidade de Dublagem eu vi algumas coisas que eu já tinha e conseguia usar e outras coisas que eu precisava muito aprender. Você tá falando de dublagem, deixa só que eu lembrei aqui. Claro. Você conhece o Alex Morales? Alex Morales? É o xará, pô, claro. Então, ele... Irmãozão. Eu um dia fui levar a Vitória pra fazer um teste lá no dublagem, eu nem lembro qual era o estúdio. Aí, dou de cara com ele. Flávio e tal, porque eu quando fazia peça infantil, que ele é músico também, sim, né? Tal. Sim. Aí, acabou não batendo depois dos horários e eu tive que sair. E ele me cobriu. Quer dizer, ele entrou no meu lugar, né? Uhum. E aí a gente tinha umas histórias junto, contava do pessoal lá e fazia um tempo que eu não via, dei de cara com ele. Pô, Flávio, inclusive ele eu quero trazer aqui também. O xará é... Gente muito boa. Cara, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Músico, um grande dublador. Ixi, aí fica um maior tempo conversando lá e tal. Nossa, foi muito legal, meu. Muito ele legal. fala, e aí, xará, beleza? É isso. Cara, inclusive, que engraçado. Em algum lugar, não sei aonde, mas você falando dele, me deu essa conexão. Você e ele têm alguma coisa em comum. Não sei o que, talvez a suavidade na voz, pode ser, alguma coisa na prosódia, no desenho, de falar, em algum lugar vocês têm essa beleza na voz, talvez do canto. Pode ser. Pode ser. Timbre, em algum lugar vocês... É que a gente conversava muito de música, né? Que era a nossa praia ali, a gente saiu junto para ele entrar no meu lugar, passando as músicas, então a gente teve também esse restart aí de estar junto, de estar fazendo ali. Muito legal. Cara, que legal. Pô, você também tem história pra caramba, né, bicho? As pessoas falam que tem. Tem, brasileiro? As pessoas falam que tem. Hein? Brasa. As pessoas falam que tem. Caramba, o cara... Do Arco da Velha. Até eu já trabalhei com o Flávio. Eu era criança, eu já conhecia. Eu era criança, eu ia no teatro e o Flávio já tava lá. Aí, coincidentemente, eu casei com a prima dele. Ai. Aliás, você tá devendo alguma coisa pra Silvia pra eu estar aqui hoje? Não é possível isso também. Não, eu preciso ir lá, a gente precisa conhecer o estúdio. Tá devendo uma visita, né? Visita lá pra gente tomar um café, comer aqueles bolos maravilhosos. Baronesa Chocolates. Olha lá. Brasa, eu vou te falar, viu, mano? É pertinho aqui, viu? Aqui, ó. Aqui no centro. Baronesa Chocolates. Entra no Instagram, você vai ver o que a dona Silvia faz. Ela é brava, ela briga comigo e tal. Mas... Eu acho que é a função dela. Né? Vou falar que ela não tem razão? Não vou falar. Mas olha, cada bolo... Precisa ir lá, falar a verdade, você precisa ir lá. Preciso ir lá. Essa pandemia mudou muita coisa, né? Sim. Vamos colocar aqui o link do... Vai subir o Baronesa Chocolates? Sim, ai, depois lá. Já ganhou. Já ganhei o dia, viu, amor? Te amo. Mas eu te cortei, mas quando falei, você está falando da dublagem. Não, né, então, aí na dublagem, em 2013 eu fiz o curso, tava na Mega TV. Uhum. Em 2014 eu comecei a fazer estágio com a Angélica Santos, na DPN Santos. Aliás, tem uma história muito engraçada. Eu fiz uma cirurgia nas pernas de varizes. Foi no começo de janeiro de 2014. Eu lembro disso. Você ficou... Aí eu fiquei na casa da minha mãe, minha saudosa mãezinha, lá na Vila Formosa. Ela cuidava de mim. E aí,
não podia sair de casa. No primeiro dia que eu pude sair de casa, eu mandei uma mensagem no Facebook para Angélica, que foi super receptiva, perguntando se eu podia fazer estágio com ela. Aí ela falou, pode. Aí eu não lembro se foi no dia 30 ou 31 de janeiro. Acho que janeiro tem 31, né? Tem. Aqui, ó. Ossinho. Vocês sabem, né? Que é assim. Ó, sim. então, onde tem ossinho é 31 e os outros ou 30 ou 28, que é o 29 de fevereiro. Aí um ossinho junta com o outro é junho e julho, né? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí agosto é outro ossinho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pode contar que é certo. Cara, isso é utilidade pública. Isso Fala a mesmo. verdade. Mas A Angélica falou, Faz pode parte. vir. Acho que foi no dia 30 de janeiro. Ah. Fiz o estágio. Ela estava dirigindo uma produção chamada Em Busca do Pé Grande. Aí, cara, eu fiquei lá a manhã inteira. Só assistindo. Aí perguntava uma coisa ou outra, mas ficar na minha, né? Tô fazendo estágio, não conheço ninguém, vou ficar dando pitaco. Dá vontade, mas a gente não dá. Aí, no outro dia, eu falei, posso ir de novo, Angélica? Ela, pode, claro, vem de manhã. Aí fui, cheguei lá de manhãzinha, acompanhando um dublador entrava, outro entrava. Aí, faltou o último dublador, avisou que não ia poder ver. Cara sensacional, Felipe Zilce. Gatão, né, gatão. E ele não pôde ir. Só que a escala dele era de 9 anéis. Anéis são trechos de 20 segundos em cada episódio de dublagem. 9 coisinhas, assim. Um personagem pequeno, ou alguns personagens pequenos. Aí ela olhou assim e fez assim. Você quer tentar? Aí eu olhei pra ela e fiz... Lógico! Entrei no estúdio, ela me dirigiu e deu tudo certo, cara. Foi muito legal. Claro, dentro de um principiante. Ela gostou. E a partir daí começaram a surgir oportunidades, mas a minha data efetiva de entrada na dublagem é 1º de setembro de 2014. Porque foi quando eu saí da Mega e comecei a dublar. Efetivamente. E aí, graças a Deus, as coisas fluíram bem e hoje eu sou dublador. Depois de 9 anos, eu posso falar, sou dublador. E o que você fez das dublagens? Você lembra? Lógico que lembra. O que você fez aí? Cara, mas deixa eu só contar. Isso é a parte mais importante desse episódio de eu ter dublado a primeira pontinha no dia 31 de janeiro é que eu tava de meia calça. Mas eu gosto de contar isso de um jeito... Você tava de meia calça? De meia calça. Eu gosto de contar isso de outro jeito. Eu gosto de resumir tudo isso que eu contei. Primeira vez que eu dublei, eu tava de meia calça. E as meninas, as minhas filhas, a Cecília e a Laura, contavam, elas eram pequenininhas, elas contavam para as pessoas, o meu pai dublou de meia calça. E isso fora de contexto, cria essa brincadeira, né? Sim. Enfim, se eu tava de meia calça ou não, também não tem problema nenhum, mas é que é engraçado. Que é engraçado. Né? E é justamente porque o pós-operatório das varizes eu tinha que usar uma meia de compressão. Né, daquelas meias Kendall. O médico mandou usar e o primeiro dia que eu podia sair de casa tinha que ser de meia calça. Era isso. E aí, sim, o primeiro personagem fixo, grande que eu tive foi um cara que tô dublando agora, mais uma temporada. O nome dele é Dave King, da Carros Irados. É um cara que tem uma barbichinha assim, é do Discovery Turbo. Já tá na 10ª temporada. E eu fiz o teste, peguei o teste, fiquei muito feliz. Apanhei dele por anos e anos, porque o cara é difícil de dublar, é reality. A dublagem ela tem umas características. Tem o live action, são os filmes. A pessoa se prepara, o ator se prepara para o personagem e vai para a cena organizadamente. Tem os desenhos, as animações, que a voz é feita primeiro, depois eles animam e aí o produto vem para cá e a gente dubla aqui, mas a boca não é necessariamente tão sincronizada e sempre é um tonzinho acima, porque a animação é mais para cima. animado. E tem os realities. Os realities, eles tomaram um grande espaço no mercado, que bom, porque gerou muito trabalho para dublagem, inclusive, com a TV fechada, Discovery, History, o NetGeo, e daí agora as plataformas digitais, né? Netflix, o NetGeo que está no Disney, na plataforma Disney Plus hoje, enfim, todos esses, e alguns outros. O Discovery se desmembra em vários canais, e nessa época, 2014, abriu um grande mercado para dublagem de reality, que, na minha opinião, é a dublagem mais tecnicamente difícil
é mais difícil de fazer. De fazer. É muito difícil interpretar um personagem. Na dublagem, nada é fácil. Pra mim, nada é fácil na dublagem. Tudo é muito difícil. Porque não adianta você falar, vou fazer. Não. Cada hora você se surpreende. Às vezes, pra falar um oi, você tem que fazer 3, 4, 5 vezes, porque aquele oi não tá no oi do cara lá, porque já tá feito. Entendi. A dublagem já tá feita. A música é a mesma coisa quando você vai Aham. tocar a música de alguém, né? Já tá feito. Não tem o que você fazer de diferente, porque vai ficar, não é aquilo. Sim. E a versão brasileira tem que ser uma versão daquilo que tá lá. E o reality, cara, esses caras, eles falam, é como se fosse eu falando aqui. Ele tá falando, eu montei um Jaguar 1978 e aí eu troquei o motor dele, só que, ô Kevin, você não vai vir tomar um café comigo? E ele vai mudando de Vai assunto mudando. e cada hora surge É muito difícil você entender aquele timing. Ele é americano, fala muito rápido, tem uma boquinha assim boquinha de siri, de toca-fita, boquinha e a barba. Às vezes ele nem tá falando nada, mas a barba tá mexendo, você tem que colocar uma coisa ali, tem que porque a falar- edição errou. Ele também tava começando lá, o programa dele, então a edição não tem- favorecia. Nada favorecia um cara que tava começando. Todos os diretores da DPN foram muito gentis comigo, mas todos, porque eu não dava conta daquilo, cara. Uhum. Eu não estava preparado para aquilo ainda. Mas era um desafio. Sim. Foi dado e hoje eu gosto. Teve época que eu não gostava muito, porque eu tinha medo, né? Hoje eu dublo ele com muito gosto, assim, com muita vontade e dá pra criar mais. Porque aí você vai pegando umas coisas que você vai entendendo e vai ficando mais natural. Inclusive, esse cara vem pro Brasil agora em outubro. Ah, é? Cascavel. Queria ir lá conhecer ele, sabe? Claro. Que legal. Poxa. Aí, Ah, carros ideia, hein? irados. E Aí lá, aí- chega lá, você faz a recepção pra ele. Mas vamos Né, falar a tá verdade. descendo do- Brasa, ele é conhecido aqui plaquinha no aqui. Brasil, Uhum. Flávio. Por quê? Porque assistem no Discovery. Sim. E assistem no Discovery provavelmente dublado. Sim. Ué, Aí, ó. então a voz dele, a hora que ele falar lá, vão falar, nossa, que tá esquinvita. É a minha, eles vão querer ouvir. Mentira, brincadeira. Ele vai no, não sei o que, carburador de ouro, uma coisa Uhum. assim. Enfim. E aí, a partir dele, eu fui conhecendo outros diretores no mercado, fui conhecendo outros estúdios, aí foi abrindo, até eu chegar com uns personagens muito legais também, outros que vão ficando pro conhecimento da dublagem de quem gosta e também do mercado, porque é importante você fazer um bom trabalho por vários motivos. Sim. Não que eu faça um bom trabalho, mas você tentar fazer um bom trabalho, e em vários aspectos, não só na hora de falar no microfone, de ser artistão, Uhum. porque tem um comportamento, tem uma série de coisas que são importantes. E aí eu, uns baita presente. WandaVision, eu fiz, que tá no Disney Plus, eu fiz o Tyler Hayward, que é o vilão da história, que é um cara foi muito legal de dublar, foi dirigido pelo Serginho Cantu, lá da TV Grupo do Rio de Janeiro. Tem o Dragon Ball Super, que é um anime. Anime é uma coisa que a galera que gosta de dublagem pira. Então eu fiz o Dragon Ball Super, eu fiz o Basil, que ficou conhecido aqui, é um lobo vermelho, que tem uma voz bem rasgada. Uhum. E ele briga, luta até com o Majin Buu, que é quem dubla é o Wellington Lima, o El. Outro lindo também, puta, me ajuda pra caramba na dublagem. Dublei com ele, também é um cara que ficou conhecido. Dublei, que aí a gente chama de localização quando é game, porque tem muito game também que a gente faz. Tem, né? Vê disso, Brasa? Hoje o game, ele tá localizado e o pessoal gosta muito de jogar ele na língua dele. Então, tipo, o brasileiro gosta... na nativa seria a língua original. Na língua nativa de quem tá vendo, isso. Então, o brasileiro gosta muito de assistir o game em português. E eu fiz... A primeira vez que ele falou, cara, eu fiz o Crash. No Crash Bandicoot 4, aquele marsupialzinho, ele não fala, né? E aí ele falou, cara, ele fala no game, e aí ele aparece falando assim, ó, tipo, tá, esse microfone, ele... E é ele. Eu tive um reconhecimento muito bom em cima disso. E aí outros, tem um cara no NCIS lá, grande também, que eu faço. Tem o JJ da Boss, do Discovery, do Corridas Proibidas Memphis. Tem na versão da Netflix, os Octonautas, eu faço o Capitão Polar, que é um ursinho, um desenho, uma animação muito legal. Fiz Top Dog, o Cachorro da Rainha, que é um corgizinho, que eu fiz lá com o Ulisses, inclusive. Fiz... que a gente São no dia a muitos, dia, né? Aí Homens você da vai- Montanha.
outro cara que é psicólogo, não sei da onde. E aí tem bastante coisa. Que é muito segmentado. Sempre quando alguém me Sim. pergunta, mas você dubla o quê? Aí eu pergunto, mas você gosta, o que você consome de dublagem? Porque a gente chega no estúdio, não sabe o que vai dublar. Entendi. Você entra e às vezes você é um policial, às vezes você é um ladrão, às vezes aquele policial continua na trama, às vezes não continua, às vezes é um personagem grande que fica um episódio só, mas ele morre. Entendi. E é isso. Então, depende do que a pessoa gosta. Esses são alguns exemplos. Né? Então a sua carreira são os seus projetos que continuam, né? Com essas dublagens, com mestre de cerimônia, que você falou que né, tá meio... Agora que talvez está voltando, né? Com a coisa, né? Eu fiz bastante coisa legal de mestre de cerimônias e como apresentador, porque eu aproveitei o lance da TV, né? De apresentar na TV. Eu fiz... quando começou esse lance de live, antes da pandemia, fiz a apresentação do lançamento do Corolla 2016, quando o Corolla mudou, foi 16? Foi. Uma live da Toyota, fiz 2 Fenatran, fiz bastante coisa legal nas lives e fiz apresentação de prêmio. Eu fiz um vídeo apresentando o que seria a TV digital. Esse vídeo é de 2007, porque não tinha TV digital, era como ia ser a TV digital. Fiz com a Abel Gama pela Mattel. Olha. E aí eu fiz outros trabalhos que esses não são os que vão para a TV, nem para o rádio e nem para a internet, mas que são alguns dos que me emocionaram mais. Por exemplo, eu e você juntos, apresentando... com música com bastante diversão e conversa, apresentando uma formatura de criança. Sim. Aquilo é inesquecível para mim, porque a gente olhar o rostinho de uma criança quando tá participando de uma coisa que é dela, que é para ela, muito, não tem preço. Muito gostoso, né? Tem muito preço. legal. E o Flávio, para quem não sabe, o Flávio é um ótimo parceiro de palco, porque ele dá a deixa pra brincadeira ficar legal. Às vezes ele toma a frente e vai lá e assume quando tem que ser e na hora certa, e às vezes ele dá um presente para quem tá do lado dele, no caso eu que tava ali com o microfone apresentando e ele cantando e tocando, dá um presente, que é o que a gente chama de escada, né? E dá um presente, vem uma bola redonda pra gente fazer uma brincadeira, uma gagzinha, uma piada, ou levar aquele assunto para um lugar diferente. Então, isso é muito importante, Sim. principalmente no ao vivo, porque fica artisticamente muito rico, né? E você é muito bom. A gente vai aprendendo isso com o tempo, né? A gente vai vendo, né? E eu também sempre fui muito de prestar atenção, né? Aí às vezes eu olhava e falava, nossa, esse evento tá legal, mas a pessoa que tá ali tocando podia fazer isso, interagir com isso. Às vezes fica uma coisa mais fria dessa interação, né? Aí eu sempre procurei fazer isso. Né? Às vezes fala bom, às vezes eu falo, não, aqui não ficou tão bom, mas eu interagi, ficou bom aqui. Então isso é uma coisa que eu sempre faço isso até hoje. Tô fazendo, tô sempre lá, falo, olha, e é uma coisa natural. Depois eu aprendi que é uma coisa natural, não é uma coisa assim. Falei, nossa, que é legal, que é o que você tá falando, a gente vai aprendendo, né, com tudo isso, dublagem, mestre de cerimônia, né, ator, tudo mais e vai indo. Mas temos uma coisa para falar. Brasilino, já estamos chegando no finalmente, infelizmente. Caramba, Brasilino. Poxa, Nossa, Brasilino, eu falo demais. O Brasilino, você gente. vê como é que é o Brasilino? A gente fala finalmente. O Brasilino é bravo. É o Bravilino. Bravolino. Dá pra pintar um personagem, Bravolino. Aliás, você lembra um personagem mesmo, viu, Brasa? Não sei. Algum da Turma da Mônica. Cascão, meu. Não, que Cascão? Para. Cascão não toma banho. Você não senti, pelo menos. Você sentiu algum? Não. Flávio que tá aqui sempre. Não. Não, que isso. Mas, Alex, ó, pessoal que tá em casa aí, esse bate-papo muito bom. E tem muita história ainda, mas infelizmente nós estamos nos finalmente. Eu vou pedir para você, Alex Baroni, para você dar o seu finalmente. Infelizmente, até rimou. E você dá seus contatos aí pro pessoal te conhecer mais, conhecer você, os seus personagens, sua história, dá seus contatos aí, tá bom? Eu agradeço de coração, meu, de coração por você estar aqui, agradeço. cara. Muito obrigado mesmo, viu? Parece que eu tô no psicólogo, né? Fala tudo que quer, fala de mim. Pronto, acabou. E ainda deixo meu contato, no psicólogo você ainda paga. Ainda paga.
Não, pô, imagina, eu que agradeço. Finalmente é agradecer mesmo, porque é tão. Eu gosto, né, de contar as histórias Claro. e de falar de tanta gente que tá do meu lado também, que só me ajuda a crescer, a aprender. Não posso deixar de falar, que a gente tá falando profissionalmente, mas de falar que, pô, quem me apoia o tempo todo, que é a Silvia, minha esposa, as minhas filhas, a Cecília, a Laura. A Ravena e o Serginho, os nossos gatinhos. E porque, pô, família, pra mim, tem um valor muito grande, sabe? Não adianta você sair de casa e fazer um negócio legal e não ter apoio, não ter Sim, estrutura sim, em casa. sim. Independente de qual seja a estrutura da família. Uhum. Às vezes é você, um gato e um cachorro, e é isso, é família e tá tudo certo. Mas ter esse apoio. Né? Então agradecer, pô, você, o Brasilino aí, agradecer o estúdio, porque não é qualquer dia que a gente tem oportunidade de estar num lugar como esse também. Parabéns pelo Opa, Flavesp, é muito legal, obrigado. eu estava assistindo outros episódios. Tenho certeza, pelo que vocês estavam contando aí, que tem coisa muito legal para chegar. Sim. E, pô, valeu. Eu tô com a voz em vários lugares. Estou no SBT com o programa Notícias Impressionantes, que passa de final de semana, aquelas videocassetadas. Já fui a voz da Nextel. Olá. Aqui, hoje eu posso falar porque o contrato já terminou. Já terminou? E tô nas dublagens aí, um comercial, uma chamada de cinema no rádio, eu tô na TV, em algum legal. lugar. Fiz Sintonia, um episódio lá, fez? que eu sou um apresentador. Enfim, o Rei da TV, fiz uma pontinha. E, pô, rede social, Twitter, pra ser sincero, eu quase não uso, porque ele toma muito tempo da gente com muita coisa de adulto e eu já faço bastante coisa de adulto, eu deixo pra lá. Então eu uso o Instagram, que é o Alex Barone. É uma conta que eu criei esse perfil profissional aberto e tal, para as pessoas verem esses trabalhos e alguns outros que eu vou fazendo lá. É isso. Poxa. Pessoal, nós tivemos aqui, olha, com a presença maravilhosa do Alex Barone, artista da voz, ator, dublador, mestre de cerimônia, ixi, um monte de coisa boa, né, Alex? E primo do Flávio, essa Isso. é boa. Muito obrigado, Alex, de novo, olha, de coração mesmo. E pessoal, você que está aí do outro lado olhando a gente aqui, curtindo, se você quiser ser um apoiador desse projeto, o projeto que fala dos seus artistas, das suas histórias, de como que aconteceu, como que é, como foi, você pode ser aqui, ó, vai aparecer um QR Code, não sei aonde, que eu nunca acerto, mas é por aqui, e você vai ser o nosso apoiador e pimba! Pronto, você vai ser o nosso apoiador, certo? E você também, se você quer se inscrever no canal para dar aquela impulsionada para outras pessoas verem, para você comentar, falar, mostrar, você vai aqui também e pof, você vai e se inscreve, certo? E a gente fica muito feliz da sua companhia, de estar conosco aqui sempre, prestigiando e divulgando esses vários artistas que vêm com a gente aqui mostrar o seu talento, o seu trabalho. Eu, Flávio Véspero, agradeço, o Flavesp Podcast também. Muito obrigado e até a próxima. Ok, pessoal? Até mais. Uhul. Foi ele! Que da hora, hein? Boa.